Olá a todos, sejam bem-vindos à live Justa Esportiva do IBDD. Hoje nós temos a autora Júlia Gelli conosco, logo mais ela vai estar entrando. É sempre bom ressaltar para todos que sempre participam conosco que a coluna Justa Esportiva do IBDD ela é exclusiva a membros filiados, mas todos estão super convidados a se tornarem membros filiados do IBDD. Você terá uma gama de oportunidades e possibilidades de se trabalhar e aprender dentro do direito desportivo. Eu gostaria sempre de saudar e agradecer aos nossos presidentes, aos nossos conselheiros que sempre nos ajudam, agregam ao IBDD. Hoje nós temos a autora Júlia Gelli, que vai estar aqui conosco, e com o seu super texto, de ter tido a honra de ler. Hoje o texto de Júlia tem como título O esporte como ferramenta de desenvolvimento social e iniciação desportiva. Ju, seja muito bem-vinda, você que é nossa coordenadora regional. Obrigada. E é nosso super braço direito e esquerdo, nossa apoiadora do IBDD. É um prazer estar dividindo essa live hoje com você. Você sabe que eu tenho um carinho enorme. E passo a palavra para que você possa iniciar o nosso bate-papo hoje, trazendo um pouco da ideia do seu texto, que tanto fala sobre direito desportivo e também traz uma mensagem muito positiva sobre os benefícios do esporte. Então, a palavra é sua, o texto é seu, seja muito bem-vinda. Bem, primeiramente, boa noite a todos. Eu confesso que eu estou um pouco tensa de estar aqui desse outro lado hoje. A responsabilidade é enorme, né, de manter a qualidade de todos aí que me antecederam. Assim como te dar as boas-vindas pela condução, a primeira de muitas. E, enfim, só aumenta a minha responsabilidade, né, de te deixar à vontade. Enfim, nesse espaço que a gente constrói a cada dia com o time VDD, eu tenho um orgulho, assim, ímpar de fazer parte. E, enfim, torcendo aqui para a nossa live sair bem, mas confesso que estou um pouco ansiosa, um pouco, enfim, nervosa. Também primeira live moderando e com uma super responsabilidade de uma autora como Júlia, que é não só a nossa inspiração da Procuradoria, mas também, como ela mesma falou, ela faz um trabalho brilhante no IBDD, ainda mais aqui na coluna, que a gente tem esse projeto para levar sempre à frente. A coluna ela acontece 2 vezes na semana e são 2 textos diferentes, ou seja, dois momentos para a gente produzir inteligência jurídica, ainda mais numa área tão restrita como o direito desportivo que a gente está ampliando. Então, Ju, conta pra gente sobre o seu texto. O que é que você quis passar de mensagem quando você escreveu e publicou ele aqui junto conosco no IBDD? Assim, contextualizando, Fê, esse texto é uma republicação de um momento que o IBDD ainda não englobava no projeto da coluna as lives, né? A gente, a partir de agora, vai tentar resgatar aí alguns textos que não foram republicados e que não tiveram as respectivas lives, para a gente poder também debater os assuntos, né? E aí, como é um teste, estou eu aqui nessa primeira vez de republicação do projeto. Mas, na época da publicação, faziam 3, 4 dias que tinha completado 1 ano da tragédia do Ninho. Até aproveito para, mais uma vez, me solidarizar com as vítimas, enfim, com todos os envolvidos. Então, foi uma época, assim, que ficou muito em voga, muito em debate, essa questão dos menores no esporte, né? Assim, dessa questão da base, dos CTs, dos alojamentos, e, enfim. Então, daí a minha inspiração para a gente debater mais esse tema, né? Eu estou com medo de hoje não conseguir raciocinar e acompanhar todo mundo que está me dando parabéns, está entrando. Então, desde já a gente tem aqui Selminha, Mari, Renato, Léo Barbosa, Isa Gobete, Caio Medauá, grandes amigos que estão aqui, Rafael Miller, o Muller, não sei como é que fala, mas seja muito bem-vindo a todos. Fernanda Bini também, sejam todos bem-vindos. Ju, mas... O Léo Barbosa vai até escrever um texto pra gente, vai integrar a coluna em breve. Léo tem muito o que passar pra gente, né? Com certeza.
Eu vou começar, então, trazendo algumas perguntas, porque, como curiosa e também por tudo que a gente conversou, que eu precisava extrair de você sobre o seu texto, me diz uma coisa: logo no início, você traz um conceito do professor Martinho Miranda, e que ele traz um pouco essa questão do desporto e a forma de conotação para o alto rendimento, junto com essa questão dos recordes, do regulamento, e como ele se encaixaria dentro de uma institucionalização, do formato de associações, entidades desportivas, e como elas iriam se sobrepor aos componentes deste universo que é o desporto. Traz pra gente um pouquinho do entendimento desse conceito e como você entende e quis colocar no texto. Pois é, é um entendimento porque muito se fala acerca do desporto, esporte, enfim, o professor Vladimir tem até um entendimento diverso, e quem sou eu para divergir dele, mas assim, o meu entendimento, ele se assemelha mais com o do Martinho mesmo, que o desporto, ele seria a conotação mais profissional dada ao esporte como um todo, né? E que uma vez falando de esporte com conotação profissional, não tem como a gente, é impensável a gente falar em desporto sem a definição rígida de regras, regulamento dos campeonatos, ranking vencedor, enfim, a própria carreira dos atletas, ela é curta e cíclica, né? Então, assim, um exemplo, a título de exemplo, para a gente ilustrar esse posicionamento. Você falou das associações, das entidades esportivas, elas acabam se sobrepondo a atletas, ainda que a gente pegue um exemplo como o Pelé, né? Enfim, né, é inegável, né, a carreira do cara, do jogador, da pessoa, enfim. E então, mesmo os mais exitosos, eles, por exemplo, ele que foi artilheiro, acho que inúmeras vezes, acho que mais de 11 vezes pelo Santos, mas os títulos, eles são atribuídos ao Santos, entende? Os títulos dos campeonatos. Então, nesse sentido, é que o Martinho defende que as entidades elas acabam se sobrepondo aos atletas, né? Por mais que eles sejam exitosos, como eu disse. Então, assim, é todo esse regramento, é tudo isso que a gente, graças a Deus, tem na Procuradoria como subsídio para trabalhar, né? Que são as regras das modalidades, os campeonatos, tanto os específicos das competições, como os gerais, né? Enfim, de toda essa gama de regramentos que pautam o melhor desenvolvimento daquela modalidade e daquele campeonato nesse âmbito do esporte com uma visão profissional, digamos assim. Então, sim, eu partilho totalmente do entendimento do Martins. O Martins, inclusive, ele compõe o Tribunal Antidopagem, né, do qual eu também faço parte da Procuradoria. E acho que o Caio está aqui também, que é o meu subprocurador lá. Enfim, estou tentando acompanhar, responder, tá difícil. Eu achava que era mais difícil conduzir, mas eu estou chegando à conclusão que não, viu, gente? Olha, Luciana Lopes entrou. Nossa, Lu Lopes, eu queria saudar também a presença do presidente Leonardo Andreotti, nosso ex-presidente conselheiro Gustavo Delbin, que também passou por aqui, Luiz Felipe Santoro, Luiz Roberto Martins. E assim, você não precisa ficar nervosa, porque você sempre arrasa. E tá nos dando, assim, um aspecto sobre o seu texto muito bom. E aí, pegando isso que você falou, logo no seu título você traz ferramenta de desenvolvimento social. Você dá esse caráter social para o esporte, nessa teoria do texto. Mas eu queria ouvir a sua opinião. E na prática, como a gente aplica esse caráter social na sua visão? Pois é, Fê. Na verdade, eu acho que ele é muito explorado muito aquém do que poderia ser, sabe? Enfim, porque eu realmente eu enxergo, né, essa ferramenta. Eu acho que assim, eu acho não, né? Eu tenho aí a convicção e acredito que
não há quem discorde que, infelizmente, o nosso país, o governo de uma forma geral, não estou falando nem de quem preside hoje, não, assim, historicamente falando, ele... ó, Delbin dizendo que fica até o fim. Ai, querido. Ó, vou ter que falar. Gente, Delbin, Caio, Luciana Lopes, Mari Chamelete, Renato Renatini, Selma, nosso presidente Leonardo Andreotti, enfim, todos, muito, muito obrigada por essa oportunidade. Apesar de eu estar aqui com a perna tremendo, passar, enfim, eu agradeço muito fazer parte desse time incrível e é isso aí. Mas, dando continuidade, Fê, o que acontece? É inegável que, apesar das garantias constitucionais, né, que, em tese, a nossa população possui, o governo, como eu disse, no âmbito geral, né, independente de época, a gente tem toda uma condição assim, histórica que deixa muito a desejar, né? Assim, a gente até depende, a gente tem um país enfim, questões assim completamente diversas, variando por região, né? Extremamente amplo, né? Com latitudes aí continentais. Então, assim, é evidente que o esporte ele pode ser, sim, se bem utilizado, com boa intenção, ainda que exista uma finalidade, um caráter financeiro, eu entendo que isso não implica em torná-lo negativo no uso do desenvolvimento. É isso que o meu texto tentou trazer. Porque, assim, existem, né, as pessoas que entendem que vamos supor, o ator, a atriz mirim, o cantor, ou a cantora mirim, enfim, eles têm uma questão lúdica que o esporte de alto rendimento não teria, né? Essa foi muito a crítica que eu já vi do próprio Ministério Público, dentre outras tantas que eu posso elencar aqui, e que, de fato, dependendo do grau de fiscalização e de regulamentação dessa questão, de fato, são prejudiciais, né? Assim, se você explora... Ai, meu Deus, tá tudo bem? Tá me vendo? Tá tudo ótimo, pode De repente. continuar. Tá. Enfim, então, se você explora de uma forma sem um respaldo técnico e como é que eu vou dizer assim, uma fiscalização necessária, sim, isso pode ser mal explorado e gerar consequências maléficas, né? Mas, assim, a minha intenção com o meu artigo foi suscitar exatamente até que ponto esse critério ele não tem que ser melhor visto, né? Ele não Melhor tem que fundamentado, exatamente. Exatamente. Ele não tem que ter uma atenção especial, já que o governo não dá conta de proporcionar a toda a população determinadas coisas que o esporte vem e pode proporcionar. Então, assim, por que não fazer uso dessa ferramenta da melhor forma possível, melhor regulamentando, né? E assim, proporcionar a essas crianças da mesma forma como eu dei o exemplo, né, de atores, cantores e tudo mais, porque assim, eu penso sim que o esporte é uma ferramenta extremamente pode ser utilizada da forma lúdica também, ainda que exista o caráter financeiro. Porque não pense, seria utopia ou ilusão nossa pensar que um cantor mirim, né, uma carreira da dupla Sandy Júnior, por exemplo, eles não tinham todos esses prejuízos ditos pelo Ministério Público quando eles tinham essa carreira durante toda a infância, né? Ou atores e atrizes mirins das telenovelas. Sim, tudo vai depender da forma como isso for conduzido, né? Da forma como isso for fiscalizado, se for gerido e tal. E, vou parar aqui para dar, porque eu falo muito, viu, Fê? Deixar um pouco. A Júlia Galego, amigona, amada, que também está aqui, Milton Jordão,
o Vicente Piton também, que em breve a gente vai ter um texto dele aqui, outro spoiler. Enfim, Isa Gobetti, enfim. Mas então, a minha crítica é muito essa, né? É que, assim, é muito fácil. Nossa, Rafa Bozano entrando, tá pesado essa audiência, eu tô ficando com mais tempo ainda. Marcos Souto-Maior, que é procurador lá no STJD com a gente também. Enfim, então, assim, a minha questão, o que eu tento trazer? É que não tem essa questão, eu não vejo essa diferenciação do lúdico do não lúdico a ponto de tornar o esporte, e sobretudo se a gente pegar, porque acaba sendo o mais assim debatido, até na época foi por conta desse contexto do momento, né, de publicação desse artigo, que era o futebol. Eu não vejo assim essa, como é que eu vou dizer assim, essa questão negativa para o futebol se comparado a uma carreira de ator, a uma carreira de cantor, sabe? Eu realmente não vejo. Perfeito. Eu acho que as crianças, elas têm que ser, assim, extremamente cuidadas, né? Com toda a infância garantida, com todos os critérios necessários. A garantia física, da psíquica, saúde sim. todo, dessas crianças, independente da área. E eu acho que o futebol pode sim proporcionar isso. Porque, infelizmente, isso não me dá orgulho nenhum de dizer, mas é a realidade do nosso país. Muitas vezes, esses centros de treinamento e esses alojamentos, eles dão condições até melhores para as crianças do que as próprias casas. Infelizmente, não gostaria de estar afirmando isso aqui, mas é a nossa realidade. Com certeza. Então, assim, se isso fica institucionalizado, melhor regrado e com a fiscalização mais atenta, ao invés de se negar essa oportunidade, cria mais oportunidade. Com certeza. Então, o texto veio mais tentando agregar nesse sentido, entendeu, Fê? Não sei se eu respondi. Perfeito. E eu acho assim que você traz ainda uma questão no texto que é muito positiva quando você mostra que o esporte não apenas o de alto rendimento, ele é benéfico, mas o esporte em geral, até na própria visão do desporto como educacional, desporto de participação e o desporto de alto rendimento. A gente tem toda uma gama em que a própria competitividade, ela agrega a nossa vida. E eu acho que todo mundo que trabalha um pouco direito esportivo tem um pouco dessa questão do amor ao esporte que veio para que venha a ser trabalhado dentro de uma visão do direito desportivo. E mais do que isso, a regulamentação, ela traz benefícios não apenas para o jovem. Porque eu acho que essa discussão do lúdico ou do não lúdico, você traz com muita clareza que ela independe meramente de uma definição. Ela precisa ser estudada no caso concreto. Ela precisa ser vista dentro da realidade. E um exemplo que eu trago, não apenas do seu texto, que você fala muito bem, como exemplo do clube formador, que hoje existe todo um protocolo da CBF, e dentro desse protocolo existe um respeito absurdo por toda a estrutura médica, desde a estrutura física, psíquica, odontológica, todo o acompanhamento com assistente social, em que é muito, muito, muito bem especificado dentro de todo esse procedimento. Então, talvez seja a hora de, como a gente fala, do direito a acompanhar um pouquinho a sociedade. É esse o ponto, Fê. Exatamente. Você tocou assim Você soube definir melhor que eu a minha ideia. Exatamente. Não, mas é exatamente isso. É da legislação acompanhar a evolução da sociedade. Entendeu? E tanto essa questão do clube formador é importante, como eu citei no texto e você bem trouxe, que é criteriosa, digamos assim, que a gente tem pouquíssimos, né? Clubes que são formadores, né? Segundo a regulamentação. Então, assim, a gente tem comparado o número de clubes registrados, né? O número de agremiações registradas e dentre as quais a quantidade que são formadores, né? A gente tem aí consegue observar e perceber, qualquer um que analisa essa numeração, o quão criteriosa é essa classificação. Então, assim,
por que não incentivar que isso se dê em maior quantidade? Ou passar a regra, a legislação, a olhar com um pouco mais de atenção a esse incentivo, a essa aplicação da prática, porque eu acho que isso, inclusive, como eu disse no título e já tinha falado antes, a ferramenta de tornar isso um auxílio para o governo que não dá conta do melhor desenvolvimento da nossa sociedade, nem do esporte, nem das crianças e tudo mais. Então, assim, aí você tocou no ponto exatamente que eu quis tocar. E um exemplo também, Ju, a própria estrutura de retribuição de formação, desde o mecanismo de solidariedade e indenização de formação, no cenário internacional, eu digo FIFA, por exemplo, no exemplo do futebol, começa aos 12. Ou seja, muitas vezes o clube pode estar deixando de adquirir uma verba que ele poderia estar adquirindo na medida que ele está formando um atleta que vai ter uma carreira curta. Porque esse atleta ele não vai ter uma carreira como nós, advogados, como médicos, como todos os outros. E isso precisa ser observado. Isso é toda aquela questão que, como nós falamos, da especificidade do esporte. Não é uma conversa para entrar por aqui e sair por aqui. É uma verdade que precisa ser absorvida. Então, nesse caminho, eu trago até para você o pensamento do professor e magistrado Ricardo Miguel, que ele fala exatamente que existem mais pontos positivos do que pontos negativos. E aí eu passo para você justamente para desenvolver isso, porque eu acho que quando a gente fala do âmbito desportivo, existe uma visão benéfica, não apenas emocional, mas prática da competitividade, da meritocracia, da imprevisibilidade, que eu acho que é fantástica. E aí eu queria lhe ouvir mais sobre isso. Então, primeiramente eu tenho que cumprimentar aqui a presidente, né, do Tribunal de Dopagem, professora Tatiana Mesquita, que nos deu uma live brilhante recentemente e que, enfim, amanhã teremos sessão. Temos Desirê também, nossa presidente da Comissão Feminina da STJD, Mariana Brito, também auditora. Mariana é vice-presidente, perdão. Cris Possídio também, advogado, que está aqui. Tem muita gente. Eu peço perdão aqui, que eu acabei me envolvendo no tema com Júlia, a gente vai passando. Jefferson Vale também, enfim, todos os queridos. Até a gente que estudou comigo, que eu acho que não sabe nem em que área que eu tô no colégio, que eu acho que não sabe nem em que área que eu tô. Mas tá tendo uma aula aqui com você. Enfim, mas o Ricardo Miguel, ele assim, eu admiro muito ele. Eu confesso para quem atua na área trabalhista, principalmente pela parte reclamada como eu, enfim, a gente tem as nossas divergências, mas nessa área da seara desportiva, propriamente dita, ele é uma pessoa assim extremamente visionária, sabe? E ele traz esse tema, ele já fala desse tema há muito tempo, e ele traz nesse tema assim, conceitos extremamente relevantes, né? E por isso até citei ele no meu artigo, né? E aí convém falar por que o esporte em si ele tem esse condão assim ainda melhor do que, digamos, aqueles outros exemplos que a gente vinha dando. Porque, como você disse, você ensinar para uma criança esses critérios, né, de meritocracia, imprevisibilidade, isso tudo a criança tem que lidar com desde sempre, né, e conhecendo os valores do esporte. Isso também eu já fiz alguns trabalhos para o COB e eu acho muito impactante a forma como eles trabalham isso nos jovens, né? Enfim, porque assim, o esporte, veja bem, Fê, eu acho até que eu falo isso no meu texto, por muitos, ele é considerado até uma linguagem. Nossa, Léo Máximo entrou, ai que honra. Enfim, o esporte ele pode ser considerado uma linguagem. Ele é uma forma de comunicação entre os povos, né? Então, assim, a gente observa isso, a gente observa o quanto o esporte tem de alcance, digamos assim.
né? Então, assim, isso é daí que eu acho que a gente tem nessa ferramenta ainda muito mal explorada, porque ela, por exemplo, ela até mesmo assim, ela é até criticada de certa forma. Nossa, até meu irmão entrou. Ela é até criticada de certa forma por algumas pessoas, porque ela propaga uma maior, como é que eu vou dizer? Uma maior interface de classes, É assim, exatamente o segredo da meritocracia, né? Porque você não tem como definir. A classe não importa, a etnia, a raça, nada. O que importa é é o aquele jogo. É o desempenho, é o desempenho, esforço, exatamente. é a habitualidade, é o treino, né? É toda aquela questão, incentivo, o quanto a pessoa se dedica àquilo. Então, assim, tanto é que a gente vê realmente muitos ascendem através do esporte, né? E que bom que ele é uma ferramenta para isso, né? Que bom que isso Com pode certeza. acontecer e que a gente tem esse aspecto social no esporte. Um Então, exemplo disso, Ju, só para complementar, é o de Jesse Owens, que na época que o nazismo estava muito forte, ele foi um atleta que foi à Alemanha para Olimpíadas, que venceu e que quebrou um paradigma muito, sim, muito grande, inclusive no combate ao racismo, que é um tema muito atual e que a gente precisa falar principalmente através do esporte. Que a gente com pode usar o certeza. esporte como ferramenta para combater muitas questões sociais com uma voz muito mais poderosa, eu diria. Com certeza. Tenho um livro, inclusive, excelente, que é do meu amigo Igor Serrano, sobre o racismo, né? E ele fala muito sobre o racismo. O livro é sobre o racismo no futebol, eu acho. E, enfim, e aí, especificamente. Mas ele, assim, ele é um defensor aí desse debate com afinco, assim, e me orgulha muito, sabe? Eu tenho um amigo assim. Porque, infelizmente, foi o que você falou, ainda é um tema atual. E isso me surpreende muito, muito, assim, demais. Porque eu acho, assim, é tão fora de qualquer razão, de qualquer contexto, sabe? A gente ainda ter que aplicar o 243G do CBJD, sabe? A gente ainda ter esse tipo de discussão das pessoas, enfim, valorizarem, né? Ou mesmo pautarem os outros por qualquer condição, aspecto, enfim, da imagem, quando exatamente, é o conteúdo, é a dedicação, é o quanto a pessoa se dispõe a se doar para aquela modalidade, enfim, são essas questões mais íntimas da pessoa e da personalidade que as definem, né? Assim, pelo menos é minha forma de enxergar. E é isso que eu trago. Assim, o esporte ele pode ser utilizado dessa forma, muito melhor utilizado do que ele é hoje. Né? A gente, por exemplo, a título de exemplo também foi o que você falou. O esporte ele cria paradigmas. Então, assim, a gente seria importante a gente ter, por exemplo, a visão americana, né, da forma de ingresso nas faculdades, do esporte, do incentivo, por Com exemplo. certeza. Por mais que a gente tenha diversas críticas à cultura americana, né, enfim, nesse aspecto eles são muito melhor que nós, assim, muito mais avançados, sabe? A gente ainda tem aí muito a galgar nesse sentido. Então, realmente, os textos do Ricardo nesse aspecto e dos demais que eu citei também, enfim, do Maurício, do próprio professor Álvaro Melo, né? Tem o Léo também, Andreotti, que O tem uma Léo fala muito Andreotti, boa. nosso presidente, Até falaram que eu sou puxa-saco por causa disso, porque eu botei Tem lá. até uns comentários aqui, Ju. Treinando futuros profissionais, colocou: o esporte é uma importante ferramenta de transformação e inclusão social. Exatamente isso que Ju está trazendo para a gente. Aí, Jefferson José Vale, um excelente programa de formação deve envolver os fundamentos, os treinamentos e o desenvolvimento, fortalecendo o técnico, o tático, o físico, o social e o psicológico.
muito do que a gente Exatamente. falou também do exemplo de clube formador. Pessoal, vocês estão Jefferson é um super, excelente professor também, né? Graças a Deus eu super tive aula com convidados ele. a fazer perguntas para a Ju. Tem a caixa de perguntas aqui. Quem quiser pode fazer nos comentários também. Ju, realmente você tá dando pra gente um super Falar que presente. ler que o Léo Máximo me admira é tipo, gente, Léo é tudo. tô me sentindo. Como eu tô nervosa aqui, eu ainda vou manter meu equilíbrio. Brincadeira. Ju, é muito importante que você trouxe esse exemplo dos Estados Unidos, até para fazer um comentário, que além do esporte ser um incentivador da educação, eles também tratam o esporte como combate à criminologia. Sim. Porque eles acreditam que a disciplina e os fundamentos que a prática esportiva trazem, eles não só liberam o acesso, porque, querendo ou não, hoje é a forma mais fácil e mais... Não diria fácil, mas uma forma muito efetiva de você alcançar boas universidades é você ser um atleta. Porque você traz para a universidade. Né? É muito eficiente. É um caminho eficiente, é um caminho que nitidamente te conduz se você trilhar de forma correta, te conduz ao seu objetivo. Assim, é quase que matemático. Né? Então, assim... E ajuda muitas famílias, porque esses atletas que jogam nas universidades, eles muitas vezes ganham bolsa, mas devido a quão valioso são os campeonatos dos colleges nos Estados Unidos, os atletas conseguem ter uma retribuição financeira boa para as famílias também, que muitas vezes vivem uma situação muito complicada. Então, da medida que você forma o psicológico, o físico, o tático, você oferece tudo para esse profissional e também para esse aluno, desde que ele é pequeno, você está formando ele como pessoa também. E você está dando a ele perspectiva de futuro. E muitas vezes aqui, Felipe Isabel entrou, Mafê entrou, gente, tô me sentindo muito honrada. Assim. E Ju, conta uma coisa para mim. Você concorda, você defende ou concorda, ou me traz um pouquinho da sua visão com relação aos atuais alojamentos e dependências dos clubes aqui no Brasil, disponibilizados? Eu sei que alguns vão ter bastante, assim, alguns vão ter muito boas dependências, outros nem tanto. Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua visão e principalmente trazendo um pouco da questão que você falou, que a inspiração para escrever seu artigo foi realmente depois da tragédia que ocorreu no Ninho, lá no Flamengo. Então, que traga um pouquinho aí a sua análise. Gostaria de te ouvir. Pois é. Assim, realmente, assim, volto a dizer que não é nenhuma crítica ao Flamengo, não quero polemizar, enfim, o ocorrido, né? Pelo contrário, me solidarizo com todas as vítimas, todos os envolvidos. Eu acho que, assim, o esporte como um todo sofreu naquela data, assim, eu sei de mim, assim, eu posso falar que eu tive um evento no próprio CJD, que eu tive que me manifestar, e eu tava, assim, muito abalado, sabe, no dia, assim, porque eu acho que esse artigo, ele fala de duas coisas que me tocam muito, né, que são as crianças e o esporte. Então, assim, esse momento, né, ele foi, na verdade, tinha um ano, quando eu redigi o artigo, tinha recém-completado um ano, na verdade, quando a publicação, tinha recém-completado um ano da tragédia, né, e ainda se debatia muito, porque aí reavivou muito daquelas questões, um ano da tragédia, o que foi feito, quais foram as implicações, o que isso trouxe de melhorias para os alojamentos, né? E é isso que eu me pergunto, assim, eu não vislumbro o que eu acho que poderia ser feito, que é trazer, já que é uma realidade, né, essas crianças em alojamentos, eu até coloco explícito no meu texto, que na verdade, assim, os clubes, eles acabam tendo uma saída, os alojamentos em casas temporárias de famílias. Vamos supor, uma mãe de um atleta que reside perto do CT, ela vai abrigar ali mais 3, 4 atletas, além do filho, né? Então, assim, o que acontece? Eu fico muito, assim, me causa até uma certa indignação que
um clube como o Flamengo, com a visibilidade que tem, uma tragédia desse porte, não tenha provocado maiores debates acerca de melhorias e do melhor aproveitamento da ferramenta do esporte como critério social. Assim, eu acho que, assim, de uma coisa tão triste, a gente podia ter extraído mais ensinamentos e mais melhorias, digamos assim, implementado, né? Mais transformação nesse cenário. Então, assim, até eu cito que na época teve um ex-goleiro que hoje, enfim, é repórter e super ativo nas redes sociais, ele promoveu uma campanha assim, enviem anonimamente registros dos alojamentos, dos CTs e tal. E a gente via, assim, barbaridade. A gente sabe que elas existem, mas daí a minha crítica. Elas só vão poder ser, como é que eu vou dizer, melhor fiscalizadas e regulamentadas a partir do momento que se aceite exatamente, eu não ia falar o nome, mas o Sam me falou, é o Getúlio. Enfim, se aceite a realidade como ela é, né? E passe a se transformar e utilizar dela como ferramenta. Então, assim, a minha crítica central do texto é essa, e aí nisso eu te falo, não, existem diversos alojamentos, existem diversos centros mesmo de treinamento, não digo nem os alojamentos em si, que são precários, que não são dignos, né? É uma questão até da dignidade mesmo do ser humano, né? Independente de ser criança, assim, a gente sabe, a gente que atua, que trabalha com esporte, a gente sabe que não precisa ser criança. Tem muitos times aí que não tem uma estrutura mínima para existir. Eu sou a favor de quanto mais times, melhor sim, mas com condições mínimas, né? Com critérios mínimos de respeito à dignidade da pessoa humana. E a gente sabe que isso não existe, que essa fiscalização, esse critério não existe. Porque se existisse, a gente não ia ter aí todos esses times. A gente ia ter menos divisões, menos times. Sim, eu acho assim, é triste o que eu vou falar, mas eu acho que sim, a gente deveria ter menos e melhores, digamos assim, sabe? Porque se a gente fala aí da maior parte do cenário do futebol, a gente está falando de salários que não são esses que as pessoas estão acostumadas a comentar, a ver na mídia, e mesmo essas condições, né, básicas, né, de moradia, de treino, de trabalho, elas também não são respeitadas. Isso é talvez um tema para um outro texto, mas sim, eu não sou a favor de então como é que eu vou dizer? Então esses alojamentos, esses centros de treinamento são melhores do que qualquer residência. Não, pelo contrário. As desvantagens que o Ministério Público critica, e que muitos criticam, que as crianças ficam longe dos pais, que sofrem uma pressão acima do que a idade deveria suportar, enfim, por diversas vezes as condições precárias, tudo isso, eu sou uma crítica também nesse sentido. E é exatamente por isso que eu entendo que essa ferramenta, essa maior regulamentação, poderia ser melhor utilizada. Porque, sim, a gente tem que ter condições mínimas. E a gente tem que ter condições mínimas, não, condições boas, melhor dizendo, né? Porque o mínimo está longe de ser o bom. A gente tem que ter condições boas e dignas para todos, independente da idade, independente da modalidade, entendeu? Não é porque só o futebol envolve um aspecto financeiro maior, que ele deve ser visto de uma outra forma. Não, isso traz para ele maior responsabilidade, né? Na minha visão, assim, a gente tem que atribuir
aos maiores a maior responsabilidade, exatamente que a própria natureza os impõe, né? Até para que sirvam de exemplo, né? Exatamente, exatamente. Então, é basicamente isso. Assim, eu não acho que está bom do jeito que está, eu não acho que são todos bons, pelo contrário, alguns sim são referência, e lamentavelmente, justo esses, como é que eu posso dizer, sofrem uma fiscalização maior por ter visibilidade, né? E quando, na verdade, eles deveriam ser enxergados como exemplos, né? Principalmente os que valorizam, né? Impõem toda uma questão para a educação e formação desse menor, para que ele tenha uma vida independente do futebol, porque a gente sabe como é que é essa vida, né? Que poucos daqueles vão, de fato, despontar e traçar mesmo uma carreira no desporto profissional, né? E até para a gente proteger esse atleta do próprio mundo que ele vai enfrentar, porque o esporte tem essa capacidade. E assim, eu acho que como a gente discutiu, existem diversos projetos, tal como o Clube Formador, a gente sabe que o futebol hoje é uma das modalidades mais bem desenvolvidas no nosso Brasil e que pode servir de exemplo para outras modalidades, até para que se criem protocolos, porque se a gente fala na teoria, a gente também leva para a prática, como a Júlia mesmo trouxe para a gente hoje, da gente criar protocolos para ajudar a fiscalização a não desligar a realidade que já está aí pra gente. A gente precisa aprender a regulamentar ela. Então, assim, eu tinha milhões de perguntas para querer falar para você, mas como você mesmo disse, que a gente vai ter que deixar para um outro momento, porque vão gerar outras discussões, mas você trouxe para a gente uma mega análise do seu texto, que já é bem completo. Eu lhe agradeço absurdamente por tudo que você faz pelo IBDD, e tudo que você trouxe pra gente hoje pra aula. Você falou que estava nervosa, mas você, nervosa sem estar nervosa, é aula sempre. E, assim, vou te passar a palavra pra gente encerrar. A gente já tá chegando no final da nossa live. Mas antes, eu queria agradecer também a presença de todos. Peço perdão se não conseguir falar o nome de todos junto com o Ju, que é a nossa coordenadora regional do Rio, também subprocuradora, responsável por nossa coluna. Quem quiser participar, escrever, se tornem membros filiados do IBDD, porque a coluna é um privilégio, eu diria, dos membros filiados, mas também tem acesso às revistas, até separei que essa é uma das minhas preferidas. Tem grupos de estudo online, tem grupos de estudo presencial, eventos. Venham participar do IBDD, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. O conteúdo é maravilhoso. Agradeço profundamente a Ju, principalmente por ter dividido a minha primeira live aqui no IBDD como moderadora, e passo a palavra para você encerrar a live de hoje. Enfim, eu lamento que chegou agora uma pergunta aqui, né? Até que ponto, mas eu não sei em que momento que ele entrou, mas é exatamente isso. Estimular a qualidade de vida, as políticas públicas, o meu texto vai exatamente nesse sentido, e a gente debateu bastante sobre isso. Enfim, eu vou utilizar aqui para agradecer, nossa, Beca, quanta gente querida. Estou muito feliz, estava muito tensa de estar desse outro lado e de ser a primeira condição sua, Fê, que dá uma responsabilidade a mais. Olha, deu bem. Enfim, fiquei muito feliz. Como sempre, os papos com você são maravilhosos. Estou muito orgulhosa de você integrar agora a equipe lá no STJD do futebol. Estou muito feliz por essa parceria em outros tantos setores da nossa vida, porque acho que assim, nossa, você é uma pessoa que inspira, entendeu? E você tem toda essa bagagem do cenário internacional, enfim, tornou a sua condição, tornou mais fácil a minha live, pode ter certeza. Enfim, eu me orgulho muito de fazer parte desse time, como eu já falei. Inúmeros são os amigos, eu convido a todos. Na verdade, assim, eu até sou bem chata. Eu fico pedindo a todos, gente, vamos escrever para a coluna, vamos entrar, vamos... enfim. Mas estou trazendo aí conseguindo com amigos uma gama de novos autores para a coluna.
E olha, Rafa Cobra, enfim, todos uns amores, pessoas extremamente admiráveis, que fazem do direito desportivo esse ambiente para a gente tão saudável e tão enriquecedor, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer ao Instituto. O Instituto, assim, ele é realmente um time, né? A gente fala time VDD e as pessoas podem achar que é uma forma de expressar, mas não. Assim, eu sinto que a gente tem, tipo, uma ligação mesmo, sabe? De equipe. E isso me deixa muito, muito orgulhosa de fazer parte, de compor, de colaborar da melhor forma que eu posso. E eu fiquei muito feliz com o resultado, apesar do nervosismo, fiquei muito feliz com a sua estreia. E acho que a gente entregou aí eu não entendi o Beca botar uma cobra ali, mas tudo bem. Aí, mas, mas eu fiquei muito feliz e estou muito feliz pelos amigos assistindo, incentivando, como sempre. É isso, eu só tenho a agradecer também ao nosso presidente, ao Delbini, nosso ex-presidente, eterno presidente. Enfim, é isso. Muito Obrigada a todos pela presença. A gente excedeu um pouquinho o nosso tempo, mas com Júlia. Mas com Júlia é assim, é conteúdo puro. E fiquem ligados nas novidades do IBDD. Quinta-feira temos outra live com outro artigo. Amanhã fiquem ligados que nós vamos publicar o artigo no site do IBDD. Obrigada pela presença de todos e não esqueçam que o time do IBDD não para. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau.